Hoje nós estávamos em casa conversando acerca de alguns assuntos, e a Stephanie falou algo assim que me impactou muito. Foi uma palavra assim, eu acho que não foi uma palavra elaborada, mas foi uma palavra direcionada, e que, como eu recebi a palavra, eu sei que saiu do trono, saiu do coração de Deus. Ela disse assim: Pai, a nossa família não tem ouro e nem prata. Tudo que a nossa família tem é caráter. Nós não temos ouro e nem prata, mas nós temos caráter. Isso é o que todos nós precisamos ter. Porque não há, presta atenção, não há riqueza maior. Não há tesouro maior. Mesmo porque quando nós assumimos a pessoa de Jesus, quando nós trazemos a pessoa de Jesus para a nossa vida, nós assumimos o caráter dele. Nós assumimos o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. E quando nós falamos no nome de Deus, como este mês, estamos falando de sete nomes redentores de Deus. Nós estamos tratando do caráter de Deus, gente. Nós estamos falando do caráter de Deus. Em cada um dos nomes redentores de Deus, expressa o caráter de Deus. E isso é muito forte. E hoje nós vamos falar de Yavé Raá. Sabe o que é Yavé Raá? Yavé é Deus. Raá é o Senhor, é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Amém? Vamos fazer diferente hoje. Enquanto vocês vão fazendo só a parte do coro, da música, o pessoal vai procurando os versículos que eu vou dando, tá certo? Só a parte do coro, tá bom? Pode ser? Beleza? Salmos 23 e Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia. Acharam? Digo amém. Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. João 10, Evangelho de João 10. Quem achou, diga amém. João 10, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: eu sou o bom pastor,
O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Pai querido, nós te damos graças por essa palavra, te louvamos por este tempo na tua presença, te louvamos por aquilo que o Senhor já fez, te louvamos por aquilo que o Senhor irá fazer hoje, aqui neste lugar, e te louvamos por aquilo que o Senhor irá fazer no nosso futuro. Em o nome do Senhor Jesus, colocamos as nossas vidas, meu Pai, em tuas mãos. E como vamos falar de ti, como já disse, Pai, nos perdoe, Senhor, e nos permita falar do teu nome, porque aquilo, Senhor, que o homem não faz, aquilo que o homem não pode fazer, está em tuas mãos, e o Senhor pode, o Senhor faz, porque é prazeroso para o Senhor fazer milagres, fazer sinais no meio do teu povo e na vida do teu povo. Então esta é a noite, Senhor, que nós nos lançamos. Diga amém. Podeis assentar. Deus abençoe, gente. Obrigado. Glória a Deus. Queridos, Jeová Ra, ou Yahvé Ra, esse nome Yahvé é o nome dado ao Senhor Deus, e como no idioma original, no hebraico não temos as vogais, é isso mesmo? As pequenininhas é vogal, né? E as grandes não, é diferente, né? Professor de português. Bom, vamos lá, vamos estudar então, gente. vamos estudar então. As vogais são 5. Tá, e as consoantes? Ok, então, essas aí. Ok, aprenderam? Ensinei bem? Ensinei bem? Aprenderam bem? Então tá bom. Então no hebraico não tem as vogais. Não tem A, E, I, O, U. É isso mesmo? Tá certo? Tá. Então, quando nós lemos Yahvé com 2 vogais, nós já entendemos que houve aí uma transferência para o português, ou para o idioma, pelo menos o idioma latino, né? Houve uma transferência, por isso então temos aí as 2 vogais. Joga aí para mim, por favor, o Mateus. Joga para mim, por favor. Eu tenho aí que eu mandei para você. O original. Eu quero mostrar para o pessoal. Não, o outro. O outro. Aí. Aqui, este é o nome Yahvé no original. É como se escreve. É o tetagrama, chamado tetagrama do nome de Deus, de Yahvé. Então, isso é como se escreve. Para a gente ler, obviamente teve uma mudança aí, né? Nessa mudança ficou exatamente assim. Agora coloca a outra que você colocou. Então tá aí, YHWH. Aí está escrito Yahvé. Para o nosso entendimento, se coloca então as vogais e fica como nós escrevemos aí nos banners que estão na parede aí, Yahvé. Ok. Houve ainda uma mudança maior ainda, porque para os latinos não existe o Y. Então eles mudaram ainda, colocando ou a letra I, que ficaria Yahvé com I, ou o J, que daí a mudança ficou o que nós mais conhecemos, que é Jeová, que é o Jeová. Então, todos esses nomes estão entrelaçados. Não estou dando aula aqui para vocês de hebraico nem de português, não é a minha praia, mas
é mais ou menos para vocês entenderem o nome de Deus, do qual estamos falando já há 3 noites, há 3 domingos e continuaremos ainda por mais 4. Queridos, Yahvé Raá significa o Senhor é o meu pastor. A profissão de pastor de ovelhas é uma das profissões mais antigas do mundo. É uma das profissões mais antigas do mundo, pastorear ovelhas. Nós temos alguns exemplos bíblicos de pastor de ovelhas. Um dos nomes muito conhecido é Jacó. Quem se lembra de Jacó como pastor de ovelhas? Ele foi até empregado, né, como pastor de ovelhas. Ele foi contratado como pastor de ovelhas pelo seu tio Labão, contratou Jacó para cuidar das ovelhas dele. Outro nome muito conhecido é Moisés. Olha que coisa fantástica. O Moisés é tirado do Egito, onde ele estudou nas melhores escolas do Egito. Moisés, que tinha as melhores formações nas melhores escolas do Egito, de repente ele está lá no campo, cheirando cocô de ovelha, cheirando mato, pastoreando. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, gente. Pastor que não tem cheiro de ovelha não é pastor. Pastor tem que ter cheiro de ovelha. E ovelha cheira mato, ovelha cheira cocô também. Ovelha tem cheiro bom e ovelha tem cheiro ruim também. Mas o pastor, ele tem que ter cheiro de ovelha. E um outro nome muito conhecido também, vou até permitir que vocês falem esse outro nome, porque é muito conhecido. Esse terceiro nome que eu vou citar, né? Também pastor de ovelhas. Podem falar? Podem citar o nome dele? Davi. O pastor de ovelhas. Então nós temos esses 3 nomes bem conhecidos na Bíblia, que eram pastores de ovelhas. Diga-se de passagem, pastores bem-sucedidos. Davi, há quem diga que ele pastoreava um número pequeno de ovelhas, ele tinha poucas ovelhas. Ontem mesmo eu ouvi até um pastor dizendo que eram ovelhas magricelas. Um pouco de ovelhas magricelas que Davi tomava conta para o seu pai Jessé. São personalidades bíblicas. Deixa eu falar um pouquinho da forma como pastores cuidavam das suas ovelhas. Os pastores, eles tinham por hábito levar as suas ovelhas sempre, como diz o Salmo 23, sempre a pastos verdejantes. E nesta caminhada, ou nesta empreitada dos pastores, os pastores enfrentavam muitas situações difíceis, porque os pastores muitas vezes tinham que se entregar e se lançar para salvar as suas ovelhas. Durante o dia eles procuravam pastos verdes, eles procuravam águas limpas, e durante a noite o pastor tinha que acolher as suas ovelhas. Como eles não tinham lugares fixos, a maior parte dos pastores eram nômades, isto é, eles transitavam de um lado por outro, até mesmo porque a água lá em Israel, ela não brotava em todos os lugares. Às vezes tinha água neste lugar e às vezes não tinha, a água brotava em outro lugar.
então a necessidade de andar, de estar em lugares diferentes, de quando em quando, porque eles precisavam de água. Então onde eles chegavam, eles tinham que pegar pedras e construir naquele lugar o que eles chamavam de aprisco. Aprisco era o lugar onde guardava as ovelhas, era o curral. E naquele aprisco, eles colocavam pedras umas em cima das outras, fazia a muralha, e sobre aquela muralha de pedra, eles colocavam arbustos com espinhos, para que o predador não entrasse dentro do aprisco. Na entrada do aprisco, que era uma só, as ovelhas entravam todas por um lugar só, não tinha porta, não tinha porteira. Então era um lugar redondo, feito de pedras amontoadas uma em cima da outra. Sobre aquelas pedras amontoadas estavam aqueles arbustos de espinhos, e na entrada das ovelhas não tinha porta. Então o pastor à noite colocava as ovelhas para dentro e deitava ali na entrada. O pastor era a porta. Ele era a porta da entrada das ovelhas. Quando um predador entrava, porque a lei da vida, né, gente? A lei da vida diz que o mais forte vai sempre buscar o mais fraco para se alimentar. E na selva, no mato, no deserto, no campo, a lei é essa. Quando a fome aperta, o predador, ele ousa pular por cima das muralhas, ele ousa passar pelos espinhos, para poder ter uma presa, para poder matar a sua fome. Então, quando isso acontecia, o pastor tinha que sair lá da porta, passar por meio das ovelhas e ir lá proteger as suas ovelhas. E protegia as suas ovelhas. Agora eu quero dar uma paradinha aqui para ler com vocês João capítulo 10. João capítulo 10, desde o seu versículo 1, que diz assim: em verdade vos asseguro, que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Preste bem atenção. O pastor deitava na porta, para que por ali as ovelhas pudessem entrar e as ovelhas estivessem protegidas. Aquele que pula por cima do muro, Jesus disse aqui no versículo 1, que este é ladrão e assaltante. Porque aquele que entra pela porta, diz o versículo 2, este é o pastor das ovelhas. O pastor das ovelhas não pula a cerca. O pastor das ovelhas entra pela porta. E isso me faz pensar, queridos, que nós, como ovelhas, porque eu sou uma ovelha também, precisamos tomar cuidado redobrado. Porque nós precisamos identificar quem é o nosso pastor. Precisamos saber quem é o nosso pastor. E saber que o nosso pastor não invade. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor está à porta do aprisco das ovelhas. Então, Ele não assalta, Ele não pula a cerca, Ele não rompe os limites. E nós, como ovelhas, nós precisamos saber detectar quem é que está querendo nos conduzir, quem é que está querendo nos dar direção, quem é que está querendo nos levar, quem é que está querendo nos dar conselhos.
Preste atenção, irmãos. Quem é que está te aconselhando? Quem é que está falando aos teus ouvidos? Quem é que está querendo dar direção à sua vida? Quem é que está querendo mostrar para você um caminho? Está vindo pela porta. E porta, Denizete? Rosa. Rose, ó. Estão até perto, dá dupla isso aí. Rose. Porta, queridos, é lugar que se entra com legalidade. Quem entra pela porta tem legalidade. Mas eu percebo que muitas ovelhas estão dando legalidade para ladrão e salteador pular a cerca, entrar por cima da cerca, romper os limites. E às vezes nós culpamos pessoas que às vezes vai te dando conselho errado, direção errada, e às vezes a culpa não é nem da pessoa que está aconselhando, mas a culpa é da própria ovelha, que permite que a cerca seja pulada. Isto é, dar ouvido a quem não presta. Empresta os ouvidos para quem não tem nada para dar. Dá ouvido para quem não tem coisa boa para dar. Presta atenção, gente, que pelos frutos se conhece a árvore. E não adianta você querer colher fruto bom de árvore ruim, porque ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. De repente você está com expectativas em pessoas que não têm nada para te dar. Expectativas em pessoas que não produzem. Expectativas em pessoas que, ao invés de te aproximar de Deus, está te levando para longe dele. São pessoas que pulam a cerca, não tem legalidade para entrar na tua vida. Pessoas que não têm autoridade, autorização, não têm legalidade para entrar na tua vida, mas pessoas que estão entrando na tua vida, participando da tua vida, influenciando nas suas atitudes, influenciando nas suas ações, influenciando nas suas falas, nos seus pensamentos. Pessoas que não têm direção para dar, mas que você está permitindo que elas direcionem você. Jesus disse que um cego não pode guiar outro cego, porque ambos cairão no abismo. Olha que coisa, gente. Um cego não guia outro cego, porque ambos caem no abismo. Versículo 3, a palavra de Deus diz assim: para esse, o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Sabe, gente, lá no deserto, muitas vezes os pastores precisam ficar acordados a noite inteira. Então eles têm uma estratégia. O que eles fazem? Eles se juntam, os pastores se juntam o rebanho, colocam o rebanho todo em um aprisco só, em um lugar só. E os pastores então revezam o horário, enquanto um está acordado, o outro está dormindo. Enquanto um dorme, o outro vigia. Enquanto um vigia, o outro dorme. E o rebanho mistura. No outro dia, quando eles se levantam e vão levar o rebanho para comer e para beber, eles simplesmente chamam o rebanho pelo nome. E as ovelhas vão certinho, pode ser 1.000, pode ser 2.000 ovelhas, elas vão certinho para o seu pastor.
cada grupo de ovelhas procura o seu pastor por causa da voz. Fique de pé, deixa eu fazer uma dinâmica com vocês. Vem cá, Rodrigo. Rodrigo, vem cá, por favor. Ô Anderson, vem cá, por favor. Vocês vão fechar os olhos. Vocês vão fechar os olhos. Não abram os olhos. Quando eu mandar fechar os olhos, vocês fecham os olhos e não abram. Tá bom? E quando eu falar para vocês aplaudir, vocês vão aplaudir. Amém? Mas não abram os olhos. Então, fecham os seus olhos. Fechem os seus olhos. Isso, se concentre em Deus. Se concentre em Deus, não abra os seus olhos. Amém. Pode aplaudir. Não abra os seus olhos. Permaneça com os olhos fechados. Pode aplaudir. Agora abra os seus olhos. Vocês não conhecem a minha voz. Eu falei quando eu falei quando eu falasse para vocês aplaudir. Obrigado. Pode sentar, gente. Tem gente esperta aí, tem gente acordada. Eu falei quando eu falasse para vocês aplaudir. O Anderson não tinha autoridade para mandar vocês aplaudir, gente. O Rodrigo não tinha legalidade para mandar vocês aplaudir. Só que eles mandaram. Assim é na nossa vida. Pessoas que não têm autoridade, não têm a legalidade, estão tentando nos dar direção e nós acatamos. Nem mesmo paramos para avaliar, será que é, será que não é? E uma das coisas que Jesus nos diz é que o rebanho, as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor. Quando o seu pastor chama, elas vão em direção ao seu pastor, porque elas conhecem a voz do seu pastor. Elas sabem quem está chamando elas. Elas não se iludem com outras vozes. Elas não se iludem com outras pessoas. Elas não se iludem com palavras bonitas. Elas não se iludem com palavras que envolvem. Elas não estão aí para ouvir poemas bonitos, mas elas querem a voz do seu pastor. Elas querem a direção do seu pastor. Elas querem a voz do seu pastor. É por isso, queridos, que ovelha, o bichinho ovelha, o animalzinho ovelha. Eu estava assistindo um vídeo esses dias. Alguém que viajou para algum lugar aí, Portugal, se não me falha a memória. E chegando lá em Portugal, a pessoa parou o carro, desceu do carro quando viu um rebanho de ovelhas e um homem com um cajado na mão, ali cuidando daquelas ovelhas. Ele parou o carro e foi conversar com aquele homem. E perguntou para aquele homem: há quantos anos o senhor é pastor de ovelhas? E ele disse assim: olha, desde os 10 anos, eu estou com 68 anos e desde os 10 eu sou pastor de ovelhas. E a pessoa falou assim: e como é que o senhor chama as ovelhas? E ele foi mostrar como ele chama as ovelhas, queridos. Ele deu um assovio,
e chamou elas de uma forma lá que é costume dos pastores. E quando ele saiu andando e chamando as ovelhas que estavam pastando, todas elas levantaram a cabeça e saíram andando atrás dele. Ele voltou para trás, chamou elas, elas vieram todas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem conhece a voz do seu pastor, quando o seu pastor chama, pode estar fazendo o que for, a ovelha vai deixar de fazer e vai atender a voz do seu pastor. Deixa eu falar uma coisa para a igreja: o Senhor Deus está te chamando. O Senhor Deus está te chamando. E se o Senhor Deus está chamando, e se você está ouvindo a voz do seu pastor, quando Ele te chamar, você vai deixar o que você está fazendo para atender o seu pastor. O seu pastor está te chamando. O seu pastor te chama de madrugada, para você falar com Ele, para você ouvi-lo. O seu pastor te chama na hora do culto, para que você venha para o templo adorá-lo, para que você venha ao templo glorificá-lo, para que você venha ao templo ser abençoado. O seu pastor te chama quando há necessidade ou aclamação para jejum. E quantas vezes, queridos, nós estamos falando não para nosso pastor? O Senhor Deus olha para você, te chama e diz jejua, e você fala não. O seu pastor te chama e diz assim: se proste na minha presença, fale comigo, e você diz não. Vá me adorar, e você diz não. Trabalhe para mim, você diz não. Até quando você vai dizer não para Deus? O seu pastor está dizendo: eu quero a tua vida, entregue ela para mim, eu vou cuidar da tua vida, eu cuido melhor que você, mas você diz não, da minha vida cuido eu. Até quando você vai dizer não para o seu pastor? Preste atenção em uma coisa: os lobos estão loucos para pular a cerca, para arrombar a muralha, entrar no aprisco e consumir a ovelha. Você vai dizer não para o seu pastor, até o lobo te consumir, até o predador te pegar, até o predador acabar com você. Queridos, eu quero alertar vocês para uma coisa muito real. Alguns estão dizendo por aí que não pode ficar falando muito de inferno na igreja, porque não é por medo que as pessoas vão para o céu. Deixa eu falar uma coisa: você tenha medo do inferno, porque se você não for para o céu, você vai para o inferno. E o inferno é para meter medo mesmo, gente. Lá é fogo e enxofre, e quem não for para o céu vai para o inferno. E não pense que no inferno as coisas lá é diferente, porque o que você ouve aqui é conto de fada, é historinha de gibi, porque não é. Você quer saber de uma coisa? O inferno é tão ruim que nem o diabo está lá. Tem gente pensando que o inferno é a casa do diabo, que o inferno é a morada do diabo. O diabo mora lá no inferno. Engano seu. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. O inferno não é o lugar do diabo, ele não está lá, ele não está lá, ele não mora lá. Satanás é potestade do ar. O inferno é um lugar que está preparado para o diabo e os seus anjos. Ele está condenado a passar a eternidade no inferno, num lago de fogo e enxofre. Lá é o lugar para onde ele vai ser preso. A condenação dele é o inferno. Só que o diabo não quer ir sozinho. Ele está condenado, não há jeito para o diabo. Ele está condenado ao inferno, não quer ir sozinho. Ele quer levar você. Ele quer levar você. Pastor, o senhor está me metendo medo. Graças a Deus, fique com medo mesmo. Fique com medo mesmo.
Não há outro caminho. É céu ou inferno. Toda a nossa vida é assim, queridos. É bem ou mal. Vida ou morte. Céu ou inferno. A nossa vida é isso. Ou você se prepare para ir para o céu, ou você vai para o inferno. Comece a ouvir a voz do seu pastor. Porque quando nós ouvimos a voz do nosso pastor, então nós temos a direção correta, a direção certa, fazemos o que é para fazer. E depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão a um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Ovelhas não conhecem a voz de estranhos. Se a voz é estranha, eu não vou. Se a voz é estranha, não dou atenção. Se a voz é estranha, não é ela que eu devo seguir. Nós somos escravos da voz que obedecemos. Você é escravo da voz que você obedece. Quem você anda obedecendo? Você está obedecendo aquela pessoa que fala para você assim, ó, vou fazer assim não, o pastor falou, mas não é bem assim não. Você está seguindo essa voz? Bobo, dá dízimo não, esse negócio de dízimo, dá dízimo não é bem assim as coisas não. É essa voz que você está seguindo? Não vamos à igreja hoje não, fulano me falou que não precisa ficar indo na igreja todo dia. É essa voz que você está seguindo? Obedece seu pai, nada, que seu pai é velho, é arcaico, não sabe, não tem mais ambição na vida, não tem mais ambição, não sabe o que é bom, deixa o seu pai para lá. É essa voz que você está seguindo? Vamos ficar no culto hoje não, vamos sair, vamos para a rua, vamos. É essa voz que você está seguindo? Continue seguindo essa voz, e você vai ver onde você vai parar. Continue seguindo essa voz. E o futuro que te espera já está registrado na palavra, já está registrado na Bíblia. E preste atenção em mais uma coisa: ninguém muda um tio, uma vírgula do que está escrito. O que está escrito está. Não entre na conversa da Xuxa, que a Bíblia pode ser revisada e mudada. Está vendo? Quem não entende balela de nada, quer dar pitaco na conversa dos outros, quer instruir, quer dar sugestão. Preste atenção, a Bíblia não pode ser mudada e não será mudada. Não é escrever um outro livro que estará mudando a Bíblia, gente. Pode escrever quantos novos livros quiserem. Aliás, vocês sabem quantos evangelhos já foram escritos por aí, baseado no evangelho da palavra, mudando algumas coisas? Muitos já foram escritos, mas não adianta. Aquilo que o meu pastor escreveu está escrito. Mude o papel, mude fisicamente, mas não mudará a essência, o caráter da palavra. Aquilo que o nosso Deus fez, jamais mudará. Jamais mudará. Mas a Bíblia foi escrita por mão de homens. Claro.
Se Deus quisesse usar a jumenta, como ele usou para Balaão, ele teria usado para escrever a Bíblia também. Mas ele quis usar homens. Poderia ter usado o animal, mas ele quis usar os homens. Você entende isso? Você entende que Deus, que Yahvé, é Espírito? E que para atuar no mundo físico, Ele fez Davi, sua imagem e perfeição, para que ele pudesse entrar dentro e se sentir perfeitamente confortável. Por isso, a imagem e semelhança, para ele entrar dentro, se sentir perfeitamente confortável para usar. E é por isso que é o homem que escreveu a Bíblia. Todavia, de modo algum, seguirão a um estranho. Ao contrário, fugirão do estranho, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus falou de forma proverbial, mas eles não compreenderam o significado do que lhes havia falado. Sendo assim, Jesus lhes disse de novo: em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. Quem quer ir para o céu? A porta é Jesus. Quem quer ir para o céu? A porta é Jesus. Quem quer ir para o céu? A porta é Jesus. É Ele que está deitado na entrada do aprisco, gente. É Ele que está deitado à porta do aprisco. O pastor é a porta. O pastor é a porta. De novo. Em verdade vos asseguro, eu sou a porta das ovelhas. É por isso que nós temos proteção. É por isso que somos protegidos. É por isso que somos protegidos. O diabo não entra pela porta, porque a porta é Jesus. Ele pula muro, ele assalta, é ladrão. Aliás, Jesus disse isso: só vem para matar, roubar e destruir. É ladrão. Não permita que vozes estranhas te iludam. Não permita que o ladrão pule a cerca. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, porém as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Entrará no aprisco, será guardado, protegido, e sairá, porque Ele nos conduz a pastos verdejantes, achará pastagem. Versículo 10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida em plenitude, em abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, a quem as ovelhas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e sou conhecido por elas. Quem conhece Jesus? Quem conhece Jesus? Você vai passar a vida inteira dizendo: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Daqui um ano você está: eu quero conhecer Jesus.
Eu quero, passa mais 10 anos, você está, eu quero conhecer. Quando é que você vai conhecer? Quando é que você vai resolver conhecê-lo? Que dia será esse em que você conhecerá o seu Jesus e ouvirá a voz dele e saberá que é ele que está falando? É maravilhoso, é glorioso eu declarar que eu quero conhecê-lo, mas não fique apenas declarando dia após dia, dizendo, apenas falando. Sabe por que a ovelha ouve a voz do pastor e conhece? Sabe por quê? Tem um ditado que diz assim, olha, para conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal com ela. Sabe quanto tempo vai para comer um saco de sal? Com tanto sal que se usa e cada vez usando menos, sabe quanto tempo você vai gastar um saco de sal na sua casa? Até você gastar um saco de sal, você já conhece, né? A pessoa que está do seu lado. Pois é, para conhecer Jesus, não é vindo ao culto uma vez por mês. Para conhecer Jesus, não é você cair aqui na unção e falar em línguas uma vez a cada 6 meses. Para conhecer Jesus, para conhecer Jesus, é necessário ter vida com Ele. Eu tenho 33 anos de casado. 33 anos de casado. Viu, Marrom? 33 anos de casado. Nesses 33 anos de casado, eu conheço um pouquinho a minha esposa, conheço um pouquinho a pastora Luciana. Não conheço tudo, mas eu conheço um pouco. Não posso dizer que eu conheço muito também não, mas eu conheço um pouco. Tem coisas que ainda ela me pega no contrapé. Mas eu conheço um pouco ela. 33 anos, gente. Algumas coisas que ela gosta, que ela não gosta. Mas também, né, filha? A gente dorme e acorda junto. 33 anos. Dorme e acorda junto. 33 anos, gente. Ela cuida de mim. Eu cuido dela um pouquinho. Ela cuida muito, eu cuido um pouquinho. Mas ela cuida muito. Ela sabe até se eu tomei água ou se eu não tomei água. E traz água para mim. Leva chá para mim na cama. Eu me esforço para levar chá para ela na cama. Às vezes não consigo nem isso. Mas ela faz. Né? Sabe o que eu gosto de comer? Como eu gosto de comer? Erra também. Não conhece eu assim não, gente. Pensa que me conhece assim. Conhece um pouco, mas não conhece tudo. Tem coisa que eu ainda pego ela. Como é que você quer conhecer Jesus? Chamando Ele para a tua vida, de ano em ano, de 6 em 6 meses, a cada 3 meses. A cada mês você lembra que você tem um pastor. A cada mês você lembra que você tem um Deus. Eu vou na santa ceia do meu Deus, do meu Senhor. A santa ceia do Senhor, uma vez por mês. Como é que você quer conhecer o seu Jesus, pegando a palavra dele só quando você vem à igreja, ao culto?
E assim mesmo, às vezes, nem quando vem ao culto, né? Porque hoje nós temos telão, tem Bíblia no telão, então você lê só o versículo que foi colocado ali. Como é que você quer conhecer Jesus se você não permite nem ser chamado a atenção para uma verdade da palavra? Tem gente que você chama atenção, irmãos, na hora a ovelha vira bode. Na hora a ovelha vira bode. Porque a ovelha é assim, quando o pastor chama a atenção da ovelha, ela baixa a cabeça. Ela baixa a cabeça. O bode, se você bater o pé para ele, ele baixa a cabeça e vem. Puf, de cabeça. Como é que você quer conhecer Jesus, se quando você é confrontado na palavra do seu Deus, do seu pastor, você acha ruim porque a palavra hoje não foi boa? Não foi boa porque te confrontou, não foi boa porque bateu forte, mexeu na ferida. Então a palavra hoje não foi boa. Para conhecer Jesus, eu preciso de um passo a passo, eu preciso buscá-lo, eu preciso estar na presença dEle. Ah, queridos, presta atenção, os casados aqui me digam uma coisa: é todo dia que você está a fim de conversar com o seu parceiro, com a sua parceira? É todo dia que você está a fim de beijar? É todo dia que você está a fim de deitar na cama para dormir e o outro te chama para conversar e você, vamos conversar. Não, que nada. Tem dia que você não está a fim de bater papo, o outro quer conversar, você fala, pelo amor de Deus, me deixa dormir. O outro quer beijar, você, não, meu Deus, hoje não é dia, eu não quero isso, quero beijar. Mas sabe, o que a gente faz? Bom, pelo menos, né? Sabe o que a gente faz? Não estou muito afim de conversar, mas deixa eu dar uma atenção, preciso dar atenção. A gente, irmão Zé, a gente sacrifica o nosso lado muitas vezes em prol do parceiro, da parceira, porque às vezes o que ela quer não é o que eu quero, mas eu acabo fazendo. O que eu quero não é o que ela quer, eu acabo fazendo. Você entende isso? A vida com Deus é a mesma coisa. Eu venho na igreja quando eu não estou com vontade de vir. Eu canto louvores quando eu não estou com vontade de cantar. Eu oro, eu falo com Deus quando eu não estou a fim de falar nem com Ele. Eu jejuo quando não estou a fim de jejuar. Eu vou para a Bíblia, ler a Bíblia quando eu não estou a fim de ler. Mas é essa vida de renúncia, é essa vida de abdicar vontades, é essa vida de sacrificar vontades, é que me faz conhecer com quem eu estou andando. Com quem eu estou andando. A sua vida com Deus é assim. É assim. Domingo que vem você pode não estar a fim de vir à igreja. Quarta-feira você pode não estar a fim de vir à igreja. Venha sem estar a fim, meu irmão.
É um tal, queridos, de obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, líderes, querer fazer a sua vontade. Eu não concordo com isso, e não faz. Escuta a voz do seu pastor. Você está escutando a sua própria voz. E sabe o que diz a Bíblia? Que o coração do homem é enganoso. Escuta o teu coração, escuta teu coração, escuta teu coração, escuta teu coração. Lá na frente você vai descobrir que o teu coração te enganou. O teu coração te enganou. Se algumas pessoas aqui pudessem me falar quantas vezes foi enganado pelo próprio coração. Hein, irmã Marlene? Olha lá. Tem o dobro de idade minha. Eu tenho 70, só está com 140 já, né? Você olha para os cabelinhos brancos da irmã Marlene ali. Tem história. Tem história para contar. Jesus. Deixa eu falar para vocês, gente. Só conta a história quem tem história para contar. Se você não está escrevendo história nenhuma, você não vai contar nada. Porque só conta a história quem escreveu histórias. Mas quanta história, né, irmã Marlene? Quantas histórias de engano, não é verdade? Coração enganou. Meu coração me enganou. Deixa eu te falar uma coisa. Escreva histórias boas, dando ouvido ao seu pastor. Esses dias a pastora Luciana olhou para Stephanie. Falou: Stephanie, Deus, com dó da Stephanie, fica aí, fazendo pão de mel, gente, fazendo pão de mel. Né? Trabalha, chega à tarde, vai fazer pão de mel ainda, não sei o que lá. Falei: por que você está com dó, né? A mãe da pastora fazia as paneladas de pamonha e botava ela para a rua. Vai vender pamonha. Inventava umas rifas doidas lá, botava na mão delas. Vai vender, menina, vai vender essas rifas. E ela tinha que sair para as ruas vendendo rifa de porta em porta, para trazer dinheiro para casa, para sustentar a família. E eu falei assim para ela assim: deixa a Stephanie escrever a história dela. Você acha que ela está escrevendo uma má história? Você acha que fazendo pão de mel está escrevendo uma má história? Stephanie, você está escrevendo história, filha. Continue escrevendo a sua história. Continue escrevendo a sua história. Só tem história para contar quem está escrevendo história. Eu falei aqui domingo passado, o nosso Deus, Ele é um especialista, sabe, em fazer com que nós conquistemos os nossos territórios, ou recomecemos. Recomece. O nosso Deus é Deus de recomeços. Esse é o nosso lema, né? Quadrangular e Ercília, um lugar de novos começos. Recomece. Tem uma marca aí, encerrando aqui, tem uma marca aí de fazer sobrancelhas. Acho que é sobrancelha, chama, um negócio assim. Pri deve saber, né, Pri? Mais ou menos aí da sua área. E um dia nós fomos, alguns anos atrás, nós fomos numa praia. Chegou lá nessa praia,
Tinha um monte de jet ski em cima da água lá, tal, uns adolescentes andando de jet ski na água, tal. E uma família assim, debaixo de uma barraca lá. Aí alguém falou assim, esses jet ski, tinha uns 3 ou 4. Esses jet ski é daquela família que está lá naquela barraca lá. Sabe quem que é? Aquela mulher que está deitada naquela cadeira lá? É a dona da sobrancelha. É uma rede que existe aí de salões que trabalham com sobrancelha. Eu não sei falar aqui para vocês que faz esse negócio de sobrancelha aí de última geração. É ela, aí foram contar a história pra gente, que ela tinha padaria, faliu, tinha loja no CBU, faliu, foi falindo, faliu umas 10 vezes. Quando ela não tinha mais dinheiro, ela pegou algum material de fazer sobrancelha e foi para a praia. E chegava de guarda-chuva em guarda-chuva na praia, pedindo para as mulheres que estavam na praia, para deixar ela fazer a sobrancelha das mulheres. Aí ela fazia ali na praia a sobrancelha, a pessoa pagava lá o valor que tinha que pagar para ela, ela ia na outra barraca, fazia. E isso se tornou uma franquia. A mulher ficou milionária, mas começou fazendo sobrancelha na praia. Deixa eu falar uma coisa para você. O nosso Deus, Ele acredita na gente. Deus acredita em você, no seu potencial, porque você tem habilidades em você, que foi Ele quem deu. Ele te deu essas habilidades, e Ele acredita em você. Se você trabalhar essas habilidades, Ele vai impulsionar, Ele vai te empurrar, e Ele vai fazer você dar certo, porque Ele acredita em você. Recomece, porque Jeová Raá, o seu pastor, não permite você comer pasto seco, não permite você beber água suja, Ele não permite os seus inimigos triunfarem sobre você. A minha oração é a mesma do rei Davi todo dia, gente. Senhor, não me deixe em dúvida e nem permita os meus inimigos triunfarem sobre mim. Jeová Raá é o seu pastor, é o seu pastor. O Salmo 23, versículo 1, de nada terei falta, não é nada me faltará, mas de nada terei falta, porque de nada me faltará. Você vai olhar para você e vai falar, mas está me faltando uma coisa. O que, pastor? 3 milhões na minha conta. Está faltando 3 milhões na minha conta. Mas é diferente se você falar assim, ó, de nada terei falta. De nada terei falta. Versículo 2, verdes pastos. Versículo 3, vigor e justiça. Versículo 4, proteção no vale, o vale da sombra da morte. Versículo 5, banquete de honra e unção. Versículo 6, felicidade e misericórdia. É isso que o seu pastor, o meu pastor, nos proporciona, nos entrega, nos dá. Ele é o nosso pastor. Olhe para o Senhor e diga: o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele não é o pastor, Ele é o meu pastor. Ele não é o pastor lá da igreja, Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta.